Olá! Dando continuidade à disciplina de ecologia, vou apresentar alguns daqueles que nós consideramos como os fatores inerentes para se construir uma relação ecológica. Nesse conceito e nessa disciplina de hoje, falarei um pouco desses fatores chamados de fatores ecológicos, que são aqueles fatores químicos, físicos e biológicos que atuam diretamente sobre o desenvolvimento de um conjunto de populações, ao qual nós vamos chamar de comunidade de seres vivos, no ambiente, em uma determinada área, em um ambiente específico. Assim, podemos ter um universo de dois grandes grupos de fatores: os fatores bióticos e os fatores abióticos. Os fatores bióticos, pela palavra bio, eles representam aquelas variáveis que estão relacionados aos seres vivos: proteção, alimentação, mimetismo, camuflagem, a fotossíntese. Já os fatores abióticos são aqueles com o A na frente, é o sentido de negação. Eles estão relacionados às condições do meio ambiente. Quais são eles? O clima, o relevo, a hidrografia, a temperatura, a umidade, a pressão. O conjunto dos fatores bióticos e abióticos formam os fatores ecológicos. E esses fatores estão ali representando toda a capacidade de um organismo se relacionar com o meio e se adaptar à existência dessa espécie, essa espécie se adaptar à existência do meio. Então, nesse sentido, a relação entre os seres vivos de mesma espécie, então nós vamos chamar de intraespecífica, ou de espécies diferentes, que nós vamos chamar interespecíficas, se dá com o intuito de suprir algumas necessidades básicas desse organismo, como quais? Alimentação, proteção, locomoção e, caso esse organismo vença todas as barreiras impostas pelo ambiente, a reprodução. Nesse sentido, algumas desses elementos chaves no ambiente podem ser listados como temperatura, luz, água e nutrientes. Se nós pensarmos na temperatura, a ideia é a distribuição heterogênea da energia. Lembrando que a maior quantidade, cerca de 99% de toda a energia proveniente que está nesse planeta, que nós provemos, nós, enfim, como um sistema para os seres vivos, provém do Sol. A luz, proveniente das atividades solares, a água, que é uma substância vital para a existência da vida, os nutrientes, que é necessário para o crescimento e reprodução dos seres vivos. Em linhas gerais, podemos exemplificar algumas outras características, alguns outros fatores, mas, em resumo, todas essas condições são condições que nós vamos dar o nome de condição sine qua non, no sentido de que elas são essenciais e elas estão intimamente relacionadas à vida. Né? Não existe a possibilidade de termos a vida sem ter água. Estou dizendo a vida como a nós conhecemos na Terra. Os organismos fotossintetizantes, além da luz, a concentração de carbono no meio, enfim, alguns dos fatores que estão, de forma geral, relacionando as comunidades e estabelecendo essas relações, sejam elas intraespecíficas, sejam elas interespecíficas. Muito obrigado.